Meus amados irmãos, a paz do Senhor, quem vos fala é o irmão Luiz Ricardo. Vamos dar continuidade ao tema heresiologia, falando sobre um pouquinho da Igreja Adventista. Relembrando os irmãos que na aula passada a gente aprendeu a história da Igreja, como surgiu o movimento millerita através de Guilherme Miller. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre uma das doutrinas principais, que é a doutrina do juízo investigativo. Para os irmãos que não conhecem um pouco sobre essa doutrina, essa é uma doutrina da primazia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ele apresenta que em 22 de outubro de 1844, Jesus ele sai do lugar santo e ele entra no lugar do Santo dos Santos. E quando a gente para analisar essa doutrina, e a gente pergunta, mas tá, o que Jesus saiu do lugar santo e entrou no Santo do Santo para quê? Segundo a crença adventista, com base na suposta revelação da sua profetisa Ellen Goldwhite, vai falar que Jesus ele vai fazer a expiação, ele vai analisar todos os nomes, desde Adão até a última pessoa que vai nascer nessa terra, para verificar se ele foi aprovado para entrar no reino dos céus. E segundo os adventistas, segundo a matéria deles, o livro mais conhecido deles chamado O Grande Conflito, creio que todos aqui já ouviram falar um pouquinho dele, vai falar assim, Grande Conflito, página 420 e 421. Segundo a teologia da Ellen Goldwhite, a expiação não foi concluída na cruz do Calvário. Ao terminar as 2000 e tardes e manhãs, Jesus entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte da sua solene obra, purificar o santuário. Então, segundo a crença, aqui baseado no Grande Conflito, página 420 e 21, segundo a suposta revelação que Ellen White teve, Jesus ele não concluiu a obra salvífica na cruz do Calvário, mas ele entrou no lugar santo do santo para terminar. E vamos ver o que as escrituras falam? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo 19, versículo 30. Vai falar dessa forma a palavra de Deus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando-se, rendeu-se o Espírito. O evangelista inspirado pelo Espírito Santo vai falar que Jesus na cruz do Calvário, nos seus últimos momentos, ele vai falar, está consumado. Essa palavra aqui, está consumado, vai a algo muito profundo. Jesus, quando ele dá esse brado, ele está relatando que a obra salvífica que foi entregue na mão dele, na mão do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, foi concluída na cruz do Calvário. Que a obra do nosso Mestre Jesus, que a obra que Deus colocou, a obra da salvação, naquele exato momento ela foi concluída. E o apóstolo Paulo, em sua carta em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, ele vai falar que Jesus, ele rasga a cédula de acusação que eu e você tinha,
e ele crava isso na cruz do Calvário. Quando o apóstolo Paulo, também inspirado por Jesus, inspirado por Espírito Santo, ele vai escrever à igreja que está em Colosso, no primeiro século, ele vai falar assim, que aquela acusação que eu tinha, que você tinha, Jesus, ele pega a cédula que tinha em nós de culpa e crava isso na cruz do Calvário. Para que isso, irmão Luiz? Para que eu e você tenha a redenção eterna. Para que eu e você, a gente seja liberto do pecado e para a gente seja comunhão com Deus e que bem em breve nós vamos encontrar com Ele no céu. Mas segundo a crença aqui, que a gente estava falando um pouquinho sobre a igreja adventista, a obra de Jesus, ela só vai ser concluída depois que ele passar o juízo investigativo, aí Jesus volta. Então a obra dele ainda não foi concluída. Então você vê as falsas heresias, as heresias que essa igreja ele prega, porque a Bíblia do Senhor, a palavra de Deus fala que Jesus, ele se sacrificou por mim, Isaías 53, que Jesus ele se entregou por mim, os evangelhos vão falar isso, Mateus, Marcos, Lucas e João. As cartas paulinas vai falar que através de um homem entrou o pecado, mas através de o outro homem que é Cristo Jesus, a gente é livre do pecado. E que não existe ninguém que ligue o homem a Deus a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor. E depois disso, quando Jesus ele vai encerrar esse supostamente juízo investigativo, segundo a igreja vai falar assim na página 422. Olha o que eles vão falar. A igreja adventista do sétimo dia defende que Satanás não somente levará o peso e o castigo dos seus próprios pecados, mas também os pecados e a hoste dos remidos, a qual foram colocados sobre ele. Grande Conflito, página 422. Olha o nível de, perdão aqui da expressão, de absurdo da crença dessa igreja. Primeiro, eles falam que a obra de Jesus não foi concluída. Segundo, após a conclusão desse supostamente juízo investigativo, os pecados desde Adão até a última pessoa vai ser lançado em Satanás. Mas Luiz, onde que eles encontram essas bases? Segundo a crença adventista, ele usa a base de Levítico, capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 10, que eles falam assim: a doutrina da expiação da igreja cristã tem defendido que Cristo é o único expiador, sendo que Satanás não tem nenhuma parte na expiação. Com base em Levítico 16, 5 ao 10, alegamos que o bode emissário tipifica Satanás. Irmãos, olha o que essa igreja ensina. Ensina que Satanás seria supostamente, em miúdos, seria o corredentor. Ele seria um ajudador de Cristo para a remissão dos pecados. Isso nada mais é do que uma falsa profecia, uma heresia da palavra. Porque eles imaginam o bode emissor, e eles falam que ali tipifica Satanás. Está enganado. Se você fazer uma boa leitura de Levítico 16, do 5 ao 10, vai falar que ali é duas fases de Jesus Cristo. A fase que ele sacrifica pela humanidade, e a outra fase que ele leva o pecado fora do seu povo. Ele arranca o pecado e leva para longe.
Mas segundo a crença deles, eles falam, não, nada disso. Jesus, ele não termina a obra salvífica. 2, depois ele entra no lugar santo do santo. Nunca vi um céu ter mais um lugar santo do que o outro. E depois disso, depois que Jesus terminar todo esse processo, os meus pecados, os pecados da humanidade todinha vai ser lançado em Satanás. Está enganado, irmãos. Está enganado isso. A Bíblia deixa veementemente claro que Jesus, ele levou sobre si os meus pecados, as minhas iniquidades. É só ler o profeta Isaías 53. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado do vídeo. Irmãos, compartilhem, curta, comentem sobre essa aula aqui. Hoje a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a Igreja do Adventista do Sétimo Dia. Aprendemos um pouquinho também uma das suas primazias da sua doutrina, que é chamado o juízo investigativo, que no final Jesus não termina a sua obra na cruz do Calvário, e também que no final de todo esse processo Satanás vai ser o nosso corredentor. Então você que quer mais aprender um pouquinho da palavra e gosta desse tema de seitas e heresia, fique nesse canal que a gente vai falar um pouco mais de outras doutrinas da igreja. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz.